Na aula de hoje vamos falar sobre reações de oxirredução. Então, primeiro, para iniciar o assunto, nós vamos falar sobre número de oxidação, né, que é o famoso NOx aí. O número de oxidação, ou NOx, de um elemento é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou o caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. Então, ou seja, o número de oxidação é a carga elétrica que ele vai adquirir em uma ligação iônica ou o caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação covalente. Isso significa que corresponde à tendência de um átomo de atrair os elétrons envolvidos nas ligações que realiza. Então, o NOx ele indica uma tendência de um átomo, né, em atrair os elétrons que estão envolvidos ali em ligações que ele realiza. Por isso, a maioria dos elementos químicos apresenta diversos números de oxidação, dependendo do composto que ele está formando. Então, ou seja, nos elementos químicos, eles podem apresentar mais de um número de oxidação, dependendo do composto que ele está formando. Né? Por isso que em alguns compostos ele tem uma tendência maior ou menor de atrair os elétrons, dependendo do composto que ele está ligando. Então, por isso que ele adquire diferentes números de oxidação, número de NOx, né? Diferentes números de oxidação. No entanto, existem alguns elementos que normalmente são os mais eletropositivos ou mais eletronegativos, que apresentam o mesmo NOx em uma série de compostos diferentes. Então, tem alguns elementos, né, que eles têm aí, eles geralmente são os mais eletropositivos ou mais eletronegativos, e eles não variam muito nesse número de NOx, né? Então, eles seguem um determinado padrão por essas características. E esses elementos estão nessa tabela a seguir aqui. Então, isso aqui serve como uma regra mais ou menos que geral. Essa tabelinha aqui, ela é fundamental para o cálculo de NOx. Né? Então, ó, nós temos aqui os elementos, né? A situação em que esse elemento é encontrado e o número de NOx dele. Então, ó, metais alcalinos é que nós temos lá da aula de tabela periódica. Metais alcalinos são aqueles que estão no grupo 1A, né? Então, são lítio, sódio, potássio e por aí vai. Quando eles estão em substâncias compostas, ele tem um NOx de mais 1, né? Os alcalinos terrosos, eles têm em substâncias compostas também, eles têm um NOx de mais 2. A prata em substâncias compostas, mais 1. O zinco, mais 2. O alumínio, mais 3. O enxofre, menos 2, aqui já muda, né? Menos 2. Os halogênios são aqueles flúor, cloro, bromo e iodo, né? Quando eles estão em halogenetos, quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo, lembrando lá daquela escala de eletronegatividade que nós falamos anteriormente, os halogênios então recebem o NOx de menos 1. Aqui no enxofre, ó, quando ele é menos 2 quando eles estão em sulfetos, né? Quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo. O hidrogênio ele recebe duas situações aqui. Então, quando o hidrogênio estiver ligado a metais, ou seja, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento que é mais eletronegativo que ele, né, então o hidrogênio, vocês lembram, ele está lá bem no grupo 1 ali, na família 1. Então, ele em relação aos halogênios, que estão lá na outra ponta da tabela, ele é menos eletronegativo do que os halogênios, né? Então, ele recebe um NOx de mais 1. Já quando ele está ligado a metais, né, ligado a metais, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento menos eletronegativo do que ele. Lembrando que a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima. Então, dentro do grupo 1 aqui, né, dessa primeira coluna aqui da tabela periódica, o hidrogênio é então o elemento mais eletronegativo dentro do grupo dele ali. Quando é nessa situação, o hidrogênio recebe o NOx de menos 1. Já o oxigênio, ele tem 4 situações aqui, né? Na maioria das substâncias compostas, nós consideramos o NOx do oxigênio de menos 2. Em peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 1. Em superóxidos, é menos meio. E em fluoretos, é mais 2 ou mais 1. Né? Então, essa tabelinha ela é um pouco padrão aí e ela ajuda e facilita muito nos cálculos do número de oxidação.
Sulfeto, então, só algumas, né, nomenclaturas que nós vimos lá na tabela. Sulfeto é o nome dado à função inorgânica que apresenta substâncias binárias formadas por dois elementos químicos, nos quais o enxofre é o elemento mais eletronegativo. Então, sulfeto é uma substância binária, né, formada por dois elementos, no qual o enxofre é o elemento mais eletronegativo. Peróxidos são compostos por si binário, né? São compostos, então, binários, formados por apenas dois elementos químicos, assim como o sulfeto. Porém, nesse caso, um desses elementos é o oxigênio e o outro é um dos elementos a seguir. Então, peróxido vai ser sempre o quê? O hidrogênio com um desses elementos aqui, ó. Com um desses elementos aqui. Ou prata, ou hidrogênio, ou zinco, ou os metais alcalinos, ou os metais alcalinos terrosos. Então, sempre que eu tiver um composto binário, onde dos compostos, né, um dos elementos é o oxigênio, ligado ou a prata, ou ao hidrogênio, ou ao zinco, ou a qualquer metal alcalino, ou a qualquer metal alcalino terroso, nós temos aí um peróxido. Nos peróxidos, o oxigênio sempre apresenta NOx igual a -1 e é o elemento mais eletronegativo. Então, ou seja, então, no peróxido, vale ressaltar que o oxigênio, nesse caso, sempre vai ter o NOx igual a -1 e é o elemento mais eletronegativo entre eles. Já os superóxidos, né, vocês lembram que nós falamos também dos superóxidos, são substâncias inorgânicas binárias também, isto é, formadas por apenas dois elementos químicos, sendo um deles o metal alcalino, né, da família 1A, ou alcalino terroso, da família 2A, e o outro, mais eletronegativo, o oxigênio. Já aqui, o que acontece? O superóxido, no caso, ele é, então, uma substância inorgânica binária, que é formada por dois elementos também, sendo um deles o metal alcalino, né, ou alcalino terroso, e o outro, que é o mais eletronegativo, o oxigênio. Né? Então, nesse caso, nós temos aí, quando nós temos o metal alcalino ou o metal alcalino terroso ligado a um oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo, né, obviamente, nós temos aí um superóxido. Não podemos confundir um superóxido com um peróxido ou um óxido, mesmo que esses dois compostos binários apresentem elementos das mesmas famílias ligadas ao oxigênio. Então a gente não pode confundir isso daí não. Mas como que eu vou diferenciar? Né? Como que eu vou saber a diferença? Por quê? Quando nós vimos lá nos óxidos, né? Nos óxidos, que eles também são ligados ao alcalino terroso e ao alcalino. Então como que eu vou diferenciar? A diferença está no NOx, né? No NOx que o oxigênio apresenta nessas três substâncias. Então, quem que vai diferenciar se é um superóxido ou se é um óxido? É o NOx que o oxigênio apresenta nessas três substâncias. Em um óxido, o NOx é sempre -2. Então, em um óxido, o NOx é sempre -2. E nos peróxidos, o NOx é sempre -1. Né? Nos peróxidos, o NOx é sempre -1. Já nos superóxidos, o NOx do oxigênio é igual a meio. Né? Então, já nos superóxidos, o NOx do oxigênio é igual ao meio. Então, a diferenciação vai se dar pelo NOx do oxigênio. Né? Então, se o NOx do oxigênio for 2, -2, desculpa, indica que é um óxido. Se o NOx do oxigênio for -1, indica que é um peróxido. Se for -0,5, indica que é um superóxido. Como o oxigênio do superóxido, os metais das famílias dos alcalinos e dos alcalinos terrosos apresentam NOx fixos, né? +1 e +2, respectivamente. Então, os superóxidos possuem, portanto, um padrão de fórmulas químicas. Né? Então, ou seja, no superóxido, como o oxigênio do superóxido tem os metais das famílias dos alcalinos e dos alcalinos terrosos têm NOx fixos. Né? Você lembra lá que na tabela que nós falamos, ele tem NOx +1 para os alcalinos e +2 para os alcalinos terrosos. Então, dá para seguir mais ou menos uma fórmula química para os superóxidos, que é o seguinte. A fórmula química é a seguinte. Para metais alcalinos, ele segue essa fórmula aqui, ó, X2O4, né? Sendo X o metal alcalino. Para metais alcalinos terrosos, essa aqui YO4, né? Seguindo aqui essa regra, tá? Então, vai ser um superóxido
eles vão ter essa configuração aqui, geralmente, né? Um X2O4, então qualquer metal alcalino 2O4 e com o metal alcalino terroso YO4. Vai ser essa configuração para superóxidos. O fluoreto é a forma iônica do flúor, né? Então, o fluoreto é a forma iônica do flúor. Como todos os demais halogênios, o flúor forma um íon de carga monovalente negativa. Então, isso aqui é uma regra, tá? Vocês lembram lá que nós falamos que a tendência é dos elementos mais eletronegativos, eles têm a tendência de receberem elétrons, né? Então, eles ficam com carga negativa. Então, a tendência, como todos os halogênios, né, é formar um íon de carga monovalente negativa. O fluoreto forma um composto binário com outro elemento ou radical. Então, o fluoreto ele vai formar ali um composto binário com outro elemento ou outro radical. Então, com base nesses valores e nas regras a seguir, é possível determinar qual será o NOx dos outros elementos presentes em diferentes substâncias. Então, com base nisso que nós falamos, essas regras que nós dizemos, é possível então determinar qual será o NOx dos outros elementos presentes em diferentes substâncias. Então, isso aqui é um padrão, tá? O NOx de substâncias simples é sempre igual a zero, tá? Isso não muda. Quando eu tenho uma substância simples na reação, o NOx vai ser sempre igual a zero. Então, por exemplo, N2, O2, H2, Na, Fe, Al. Então, sempre que você vê numa reação esses elementos simples, as substâncias simples, vai ser zero o NOx dele. O NOx de íons é igual à sua carga. Quando eu tenho um íon, então, o NOx vai ser igual à sua carga. Por exemplo, aqui, ó, um íon Na mais 1. Ele tem um NOx de mais 1. O íon O2-, o NOx dele é menos 2. O íon F1-, o NOx é menos 1. Então, isso é uma regra também. Uma outra coisa importante é que a soma dos NOx dos elementos de um composto sempre dá igual a zero. Então, se eu tenho um composto, a soma desses compostos, sempre do NOx desses compostos, né, sempre vai dar igual a zero. A soma dos NOx dos elementos em um íon composto é sempre igual à carga do íon. Então, porém, quando eu tenho um íon composto, quando eu tenho um elemento que está carregado, um íon composto, já a soma dos NOx desses íons vai ser sempre igual à carga desse íon. Quando, por exemplo, eu tenho lá o íon permanganato, que é MnO4 menos 2, por exemplo, mais 4, por exemplo, desculpa. MnO4 mais 4, né? Ele é um íon permanganato composto, né? Ele tem um manganês e um oxigênio. Então, a soma dos NOx ali dele vai ser igual a mais 2, ou mais 4, que é a carga que ele obtiver ali, né? Então, vamos ver, então, como usar essas informações para calcular o NOx de vários elementos. Então, como que a gente usa isso, né? De maneira geral. Aqui nós temos o H2SO4, né? Usando aquela tabela que nós vimos lá anteriormente, o NOx do hidrogênio é igual a mais 1, né? Porque ele está ligado a outros elementos que são mais eletronegativos, vocês lembram disso, né? O NOx do oxigênio é igual a menos 2. Então, a soma do NOx desses compostos é igual a zero. Então, como que a gente faz isso, gente? Porque eu tenho o NOx lá pela tabela, eu tenho o NOx do oxigênio, eu tenho o NOx do hidrogênio. Eu quero saber o NOx do enxofre, né? Então, ó, voltei aqui na tabela aqui, só para a gente ver isso aqui. Olha lá, é H2SO4, né? O NOx do hidrogênio, quando ele está ligado a metais, ele está ligado, então, com o enxofre e o oxigênio. É um metal, ele tem um NOx de mais 1. Então, você sabe o NOx do H2, vou escrever aqui, ó, H2SO4, né? Então, vamos descobrir aqui. O NOx do hidrogênio vai ser mais 1, né? Porque ele está ligado a halogênios, correto? O do oxigênio, olha só. Na maioria das substâncias compostas, ele está numa substância composta aqui, né? Só para garantir. É um peróxido? Não. É um superóxido? Não. É um fluoreto? Não. Então, na maioria das substâncias compostas, ele vai ter um NOx de menos 2. Vamos ver o enxofre? Ó, o enxofre. Qual a situação que aparece o enxofre?
em sulfetos, quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo. Aqui vocês vão ver que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, não o enxofre. Então, é esse que eu quero saber, né? É esse NOx aqui que eu quero saber, tá? Então, baseado nessa tabela aqui, que você consegue identificar e visualizar e descobrir o NOx aí dos elementos, correto? Então, agora, vamos aqui voltar para a resolução, né? Então, nós precisamos saber o NOx do enxofre, que chamaremos de X, que a gente não sabe o valor que a gente quer encontrar. Então, como que resolve? Olha aqui, ó. A soma dos NOx desses compostos não é igual a zero. Então, é muito fácil, né, gente? Ó, o NOx do hidrogênio é mais 1. Só que eu tenho 2 hidrogênio aqui, ó. H2. Então, ó, 2 vezes mais 1. O X é o que eu quero saber do enxofre. Se eu tivesse S2 ou S4, seria 4x, 2x, né? Então sempre tem que multiplicar pelo número de átomos que tem, de elementos que tem nessa substância composta aqui. E o número o NOx do oxigênio é menos 2, porém multiplicado por 4, porque ele é O4. Então 4 vezes menos 2. Então aqui, gente, ficou fácil de resolver. Só resolver essa equaçãozinha aqui, né? 2 vezes mais 1 é 2. Mais, o somatório tem que ser igual a x, né? X, 4 vezes menos 2, menos 8. Vai ser igual a 0. Isola o x e você tem o NOx do enxofre, que é igual a mais 6. Então, muito simples e fácil de resolver. Um outro exemplo aqui, ó. NaP2O7. O Na é um metal alcalino, então seu NOx é igual a mais 1, né? Lá na tabelinha também, metais alcalinos, o NOx é igual a mais 1. O NOx do oxigênio é igual a menos 2, né? Porque não é um peróxido, não é um superóxido, não é um sulfeto. Então, o NOx do oxigênio aqui vai ser igual a menos 2. Então, a soma dos NOx desses compostos vai ser igual a 0. Seguindo as mesmas regras, vou voltar lá na nossa tabelinha para a gente ver isso aí lá na tabelinha. Então, ó, o nosso composto é Na4, P2O7, né? O nosso composto é esse. Então vamos lá. O Na é o que, ó, metal alcalino. Olha ele aqui, ó. Então, em substâncias compostas, como nós temos aqui, ele é mais 1, né? O oxigênio, vamos lá, o oxigênio aqui, ó. Na maioria das substâncias compostas. Vamos para as outras regras aí. É um peróxido? Não. É um superóxido? Não. É um fluoreto? Não. Então, o NOx dele vai ser menos 2. Do fósforo aqui, eu nem tenho ele aqui. Não tem. Então, é dele que eu quero saber. Nós vamos chamar ele de X. Certo? Então, voltando na tabelinha, a gente sabe qual o NOx que eu quero identificar e qual o NOx que eu quero saber aqui. Então, precisamos saber apenas o NOx do fósforo, né, que chamaremos de X, que não se esquecendo de multiplicar pelo índice 2, tá? Então, precisamos saber apenas o NOx do fósforo, né, que vamos chamar de X. Aí, aqui no caso, a gente tem que multiplicar, como eu falei anteriormente, ó. Então, aqui, ó, nós temos Na4 mais 1, né? O NOx, o P2X e o O menos 2. Então, multiplicando aqui 4 vezes mais 1, porque eu tenho 4 sódio. 2x, porque eu tenho 2 fósforo aqui. 7 vezes menos 2, porque eu tenho aqui 7 oxigênio. Então, resolvendo essa conta aqui, isolando x, eu vou obter um NOx de mais 5. Então, vocês verem que é fácil, que não tem erro, não. Agora aqui nós temos um elemento que é um elemento iônico aqui, né? Temos um íon composto, né? Então a soma dos NOx será igual à carga, que é igual a mais 1. Aqui, gente, como ele tem uma carga, ele não vai ter carga mais igual a zero. A soma não vai ser mais igual a zero. Ela vai ser igual à carga. Então lá, o hidrogênio, a gente já viu lá anteriormente que quando ele está ligado no halogênio, ele tem um NOx de mais 1. É o caso aqui. Então o NOx dele é mais 1 e o nitrogênio que eu quero saber. Então, vai ser x 4 vezes mais 1. E o somatório vai ser igual a essa carga aqui, a carga do íon, né? Olha a igualdade aqui, ó. Né? Então, x, isolando x, vai ser igual a menos 3. Então, é muito fácil, é muito simples de resolver, não tem erro.
Utilizam-se as seguintes regras para a atribuição dos números de oxidação. Então vamos ver aqui algumas regrinhas que são utilizadas e são atribuídas aí para o número de oxidação. Primeiro, nos elementos livres, isto é, no estado não combinado, cada átomo tem número de oxidação zero. Então isso aqui é só para a gente reforçar algumas regras que nós já falamos. Então, sempre que o elemento está livre, o elemento está isolado, ele tem um número de oxidação igual a zero. Então, cada átomo em H2, Br2, Na, cada um desses compostos aqui, desses átomos aqui, tem o mesmo número de oxidação, zero. Ele está isolado. Ele está sozinho, livre, né? Segundo, para íons compostos por apenas um átomo, ou seja, íons monoatômicos, o número de oxidação é igual à carga do íon. Então, em caso de íons monoatômicos, o número de oxidação vai ser igual à carga do íon. Assim, o íon Li+, né, ele tem número de oxidação mais 1, né, o NOx do íon Li+, é igual a mais 1. Do íon bário 2+, o NOx dele é mais 2. O íon ferro mais 3, o NOx é de mais 3. O íon iodo menos é de menos 1, né, e assim sucessivamente. Todos os metais alcalinos têm número de oxidação mais 1, né, também isso aqui está lá na tabela, né. Todos os metais alcalinos têm número de oxidação mais 1 e os alcalinos terrosos mais 2 em seus compostos. O alumínio tem número de oxidação de mais 3 em todo o seu composto. Então, sempre que tiver alumínio, ele recebe mais 3, tá? Então, ó, o elemento isolado, ele é livre, né? O elemento livre ali, isolado, sozinho, ele recebe o NOx igual a zero. Quando esse elemento sozinho ele é um íon, né? Um íon monatômico, o seu NOx vai ser igual à carga desse íon, tá? Metais alcalinos, mais 1, alcalinos terrosos mais 2 e alumínio mais 3. Na maioria dos compostos de oxigênio, por exemplo, MgO e H2O, o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Mas no peróxido de hidrogênio, no íon peróxido, o seu número de oxidação é menos 1. O próprio nome do H2O2 é um peróxido, né, gente? Então, é aquela regra que nós falamos. Então, ali ele já não tem mais o NOx de menos 2, porque ele é um peróxido. Então, o número de oxidação vai ser igual a menos 1. O número de oxidação do hidrogênio é mais 1, exceto quando ele está ligado a metais e compostos binários, né, quando ele for o elemento mais eletronegativo. Então, por exemplo, LiH, NaH, KH2, o número de oxidação é, no caso, então, menos 1. 5. O flúor tem um número de oxidação menos 1 em todos os compostos. Os outros halogênios, cloro, bromo e iodo, têm números de oxidação negativos quando existem como íons haletos nos seus compostos. Quando combinados com oxigênio, por exemplo, nos oxiácidos e oxiânions, eles têm número de oxidação positivos, né? O que são oxiácidos? Oxiácidos são substâncias ternárias compostos pela união de um hidrogênio com a metal e oxigênio. São formados pela reação de um óxido com características ácidas com água. Já o oxiânion ou oxianião, né, é um íon poliatômico carregado negativamente que contém óxido. O oxiânion pode ser visto como a base conjugada de um oxiácido correspondente, embora ambos os componentes não sejam necessariamente estáveis. Tá? Então, só para contextualizar aí. Continuando nas regras. 6. Em uma molécula neutra, o somatório dos números de oxidação tende a ser a zero. Tá? Aquela regrinha lá. A soma dos NOx vai dar igual a zero. Já em um íon poliatômico, o somatório dos números de oxidação de todos os elementos tem que ser igual à carga total do íon. Né? Então, se eu tenho um íon ali poliatômico, o somatório dos NOx já não vai ser igual a zero, vai ser igual à carga desse íon. Por exemplo, o íon amônio, ele tem um número de oxidação do N é menos 3 e do H é mais 1. Assim, o somatório dos números de oxidação, menos 3 mais 4 vezes mais 1, né, é igual a mais 1, que é a carga total do ânion. Então, só para tirar a regra dos 9 ali, né, para provar por que a regra, por que o NOx vai ser igual à carga daquele íon.
7. Os números de oxidação não são obrigatoriamente números inteiros, tá? Não precisa ser 1, 2, 3, número certinho, não. O número de oxidação do oxigênio no íon superóxido pode ser igual a menos meio, né? Então ele pode aí vir fracionado aí. Os elementos metálicos têm geralmente números de oxidação positivos, enquanto os elementos não metálicos podem ter números de oxidação positivos e negativos. Então, de maneira geral, os metálicos têm geralmente número de oxidação positivos. Já os não metálicos, eles podem ter tanto positivo quanto negativo. O número de oxidação mais elevado que um elemento representativo pode ter é igual ao algarismo das unidades do grupo a que pertence, né? Então, o número de oxidação mais elevado que um elemento representativo pode ter é igual ao algarismo das unidades do grupo a que pertence. Por exemplo, os halogênios estão no grupo 17. Logo, o maior número de oxidação que ele pode ter é de mais 7. Né? Então, vocês lembram lá, pode ter uma coisa a ver com os elétrons da camada de valência, né? Então, o que acontece? Aqueles elementos que estão lá no grupo 17, eles têm 7 elétrons da camada de valência, né? Então, será que tem alguma coisa a ver? Acho que tem. Os metais de transição podem ter vários números de oxidação. Já os metais de transição, eles seguem, então, uma outra regra, né? Eles podem adquirir vários números de oxidação. Então, visto sobre o número de oxidação, nós já podemos falar sobre as reações de oxidação e redução. Então, enquanto as reações ácido-base podem ser caracterizadas como processos de transferência de prótons, as reações denominadas de reações de oxidação, redução ou ainda redox, né, também recebe essa nomenclatura aí, são consideradas reações em que há transferência de elétrons. Né? Então, nas reações redox, nas reações de oxirredução, ocorre a transferência de elétrons. As reações de oxidação e redução, também conhecidas como reações de oxirredução, são muito comuns no mundo que nos rodeia. É o caso da queima de combustíveis fósseis, bem como da ação de alvejantes domésticos, a fotossíntese, né? É uma reação aí de oxirredução. Então, ela é mais comum, muito mais comum do que nós podemos imaginar no nosso dia a dia. Como parte dos processos redox ocorre em água, mas nem todas as reações redox acontecem em solução aquosa. Então, grande parte, né, dos processos redox ocorrem em água, mas nem todas acontecem em solução aquosa. Consideramos agora, vamos dar um exemplo aqui, né? Consideremos a formação do óxido de magnésio a partir do magnésio e oxigênio. Né? Então, vamos aqui considerar a reação do óxido de magnésio, formada a partir do magnésio e do oxigênio. O óxido de magnésio é um composto iônico formado pelos íons Mg2+, e O2-. Né? Nessa reação, 2 átomos de Mg dão ou transferem 4 elétrons a 2 átomos de O. Né? Então, nessa reação, é isso que acontece. 2 átomos do magnésio, eles dão ou transferem aí 4 elétrons a 2 átomos de oxigênio. Para simplificar, né, podemos pensar nesse processo em 2 etapas. Uma envolvendo a perda de 4 elétrons pelos 2 átomos de magnésio e a outra envolvendo o ganho de 4 elétrons por uma molécula de O2. Então, nós podemos dividir a reação, ela está lá completa, a gente pode pegar e dividir essa reação, subdividir essa reação para a gente entender o processo. Então, primeiro ocorre a perda aqui de 4 elétrons pelo magnésio, né? Depois ocorre a admissão de 4 elétrons pelo oxigênio, né? Formando aqui um ânion e formando aqui um cátion. Cada uma dessas etapas é denominada de semi-reação. Então, cada uma dessas etapas a gente chama de semi-reação. E mostra os elétrons envolvidos em uma reação redox. A soma das semi-reações dá a reação global. Então, a soma das semi-reações me dá a reação global. Ou, se eliminarmos, né? Porque aqui a gente pode eliminar aqui o que está dos dois lados aqui, né? Então, dessa forma aqui. Ou se eliminarmos os elétrons que aparecem em ambos os lados da equação, né? Como aqui, ó. Como a gente fez lá anteriormente, né?
Finalmente, os íons combinam-se para formar o MgO. Aqui, ó, como nós podemos ver na sequência aqui, formando o MgO. Os íons se combinando, formando então o MgO. A semi-reação que envolve perda de elétrons é chamada de reação de oxidação. Então, a semi-reação que ocorre a perda de elétrons, né, quando perde-se elétrons, a gente fala que ela está oxidando. Né? Então, reforçando, a semi-reação que envolve perda de elétrons é chamada de reação de oxidação. O termo oxidação foi originalmente utilizado pelos químicos para representar combinações de elementos com o oxigênio. Né? Então, originalmente, ela foi utilizada pelos químicos para representar combinação de elementos aí com o oxigênio. Porém, no entanto, hoje o termo é mais abrangente, incluindo reações que não envolvem o oxigênio. Então, hoje se abriu mais, expandiu mais, mas ele tem esse nome porque lá no início foi utilizado para reações que continham, então, o oxigênio. Já a semi-reação, que envolve ganho de elétrons, é chamada de reação de redução. Né? Então, ó, quando ocorre recebimento, ganho de elétrons, ocorre então uma reação de redução. Então, quando se ganha elétrons, só uma dicasinha, né? Quando se ganha, se recebe elétrons, né? Ganha elétrons, recebe elétrons. Então, recebe elétrons, redução, tá? Então, recebeu elétrons, reduziu, tá? Então, só para ficar aí essa dicasinha para vocês aí. Na formação do óxido de magnésio, o magnésio, então, é oxidado, porque foi ele que perdeu os elétrons, né? Ele perdeu os elétrons ali, então ele foi oxidado. Disse que ele atua como agente redutor, hein? Aqui tem uma outra chavinha. Ele perde os elétrons, ele oxida, mas ele é o que a gente chama de agente redutor, pois cede elétrons ao oxigênio, causando assim a sua redução. Então, nós vamos falar que o magnésio ele é oxidado e o agente redutor, tá? Então, oxidado e o agente redutor. Por que agente redutor? Porque é ele que vai doar, ele que vai ceder os elétrons para que ocorra, então, a reação então com o oxigênio, né? Para oxidar o oxigênio. Para reduzir o oxigênio na reação ali. O oxigênio, então, ele é reduzido, atuando como agente oxidante, porque aceita elétrons do magnésio. Né? Então, o oxigênio, de maneira contrária, ele é reduzido, mas ele é chamado de agente oxidante. Né? Então, tem essa diferençazinha aí, que às vezes pode confundir um pouco. Né? Mas, aquele é o elemento que ele é oxidado, né? Ele é um agente redutor. E aquele elemento que é reduzido, ele é um agente oxidante. Né? Então tem essa diferençazinha ali. Causando assim a sua oxidação. Então o oxigênio é reduzido, atuando como agente oxidante, porque aceita elétrons do magnésio, causando assim a sua oxidação. Note que a extensão de oxidação em uma reação redox deve ser igual à extensão de redução. Então, sempre, né, gente, a extensão em que oxida, ela tem que ser igual à extensão de redução. Isso é, o número de elétrons perdidos por um agente redutor deve ser igual ao número de elétrons ganhos por um agente oxidante. O que quer dizer isso tudo? Né? É que a quantidade de elétrons perdidos ela tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos. A transferência de elétrons é mais evidente em algumas reações redox do que em outras. E quais são os tipos de reações redox que nós temos? Então, lembrando aí, né? Vamos ver como que a gente... são 4 tipos de reações redox que nós vamos falar, então vamos ver quais são elas. Os tipos gerais de reações redox são reações de combinação, reações de decomposição, reações de deslocamento e reações de desproporcionamento. Então, são esses 4 tipos de ligações de reações redox que nós temos. Vamos falar agora de cada uma delas. Então, a primeira delas, a reação de combinação, são reações em que 2 ou mais substâncias
se combinam para formar um só produto. Então, ou seja, nas reações de combinação, o próprio nome já diz, né? Eu tenho o quê? Duas ou mais substâncias se combinando para formar um só produto. Então, ou seja, ó, aqui na reação nós temos o seguinte, ó, um enxofre se combinando com o oxigênio, formando esse produto aqui, né? Então nós vemos aqui o número de oxidação, como é que aconteceu. Ele saiu de 0 e foi para de 0 em 0, né? Porque o elemento sozinho ali, nós vimos que ele tem um NOx de 0. E aqui no elemento combinado, o enxofre ele recebeu um NOx de mais 4 e o oxigênio de menos 2. Fazendo lá aquela continha que nós falamos. Você pode fazer aqui. Ah, sabe do oxigênio que é X, né? Que é tal, menos 2. Então, qual que é do enxofre? Né? O enxofre é X. Então, vai ser X mais 2 vezes. Vai ser aqui, ó. X, vamos fazer aqui. Mais 2 vezes, né? Vou pontinho aqui, fazer maior aqui, o pontinho da multiplicação, né? Vezes menos 2 é igual a 0, né? Então, quando a gente isola o x, vai ficar x menos 4, né? Quando passa para lá, vai ficar igual a x igual a 4. Né? Então, é assim que você descobre o NOx aí. Um outro tipo de reação são as reações de decomposição. Nesse tipo de reação, são o oposto das reações de combinação. O próprio nome já indica, né, gente? É o oposto da decompondo, né? Então, é o oposto disso daí. Concretamente, uma reação de decomposição é a quebra de um composto em dois ou mais componentes. Então, ou seja, nas reações de decomposição, nós temos o oposto, né, da reação de combinação. O que acontece? É a quebra de um composto. Então, aqui ó, nós temos o 2HGO separando em Hg e O2. Separou. Né? Então, aqui o elemento Hg aqui tinha mais 2, o oxigênio menos 2, saiu de 0 para 0. Uma reação de combustão, né, é uma reação na qual uma substância reage com o oxigênio, geralmente com a liberação de calor e luz, para produzir chama. Então, a reação de combustão é isso. É uma substância que reage com oxigênio, então não tem combustão se não tiver oxigênio, né? Geralmente havendo a liberação de calor e de luz, para produzir uma chama, produz uma chama, né? Tomemos como exemplo a queima do propano, né? Que é um componente do gás natural que é utilizado para aquecimento doméstico, para cozinhar. É o nosso famoso gás de cozinha, né? Ele tem o propano ali. Então, a queima, a combustão do propano, ele tem aqui, ó, 5H3 mais 5O2, 5C3H8, né? Desculpa, mais 5O2, dando origem a CO2 e água. Então, aqui é fácil, gente. Quando tiver um oxigênio aqui, vocês já desconfiam que é uma reação de combustão, tá? Formando também, sempre reação de combustão, forma gás carbônico, né, CO2 e água. Então, a atribuição de números de oxidação a átomos de carbono em compostos orgânicos ela é mais complicada. Né? Então, vamos focar apenas no número de oxidação dos átomos de oxigênio, que saiu de 0 para menos 2. Então, em uma reação de deslocamento, um íon ou átomo, né, em um composto é substituído por um íon ou átomo de outro elemento. Então, ocorre a substituição. Né? Um deslocamento, ocorre uma substituição, onde um íon é substituído por outro. A maior parte das reações de deslocamento enquadram-se em uma das três subcategorias. Então, existem aí três subcategorias dentro das reações de deslocamento, que é o quê? Deslocamento de hidrogênio, deslocamento de metal ou deslocamento de halogênio. Então, nós temos aí essas três subcategorias para reações de deslocamento. A primeira delas, deslocamento de hidrogênio, todos os metais alcalinos e alguns alcalinos terrosos, como esses alcalinos terrosos aqui, né? Cálcio, estronço e bário, que são os elementos metálicos mais reativos, deslocam o hidrogênio da água fria. Então, no deslocamento de hidrogênio, todos os metais alcalinos e alguns alcalinos terrosos, que são mais reativos, deslocam o hidrogênio da água fria. Então, aqui ó, nós temos a água aqui, né? Vai haver o deslocamento do hidrogênio. Então, esse elemento aqui, o alcalino, aqui, né? Ele vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai sair fora.
ó, ele sai fora aqui, né? Então ocorre um deslocamento do hidrogênio, ó. Virou um NaOH mais H2. Muitos metais, incluindo os que não reagem com a água, são capazes de deslocar o hidrogênio dos ácidos. Por exemplo, o zinco e o magnésio não reagem com água fria, mas reagem com ácido clorídrico. Então, ou seja, muitos metais aí que nós temos, eles não reagem com a água, né? Então não tem como ele deslocar o hidrogênio da água que não reage com a água. Mas ele consegue deslocar o hidrogênio de ácidos, né? Como por exemplo o zinco aqui, ó. Então a mesma coisa, ó. O zinco vai retirar esse hidrogênio daqui, né? Ele vai ser liberado aqui e o zinco ele vai entrar na vaga deixada aqui pelo hidrogênio, formando esse composto aqui, tá? Então essa é a reação aí de deslocamento do hidrogênio. O deslocamento de metal ou seja, o próprio nome já meio que indica, né? Um metal ou em um composto pode ser deslocado por outro metal no seu estado elementar. Há exemplos do zinco substituindo íons cobre e do cobre substituindo íons prata, né? Então, ou seja, um metal de um composto pode ser deslocado para outro metal no seu estado elementar. Há exemplos, né, onde o zinco substitui íons cobre e o cobre substituindo íons prata. Se invertêssemos o papel dos metais, nenhuma reação ocorreria. Assim, o cobre metálico não desloca os íons zinco do sulfato de zinco e a prata metálica não desloca os íons cobre do nitrato de cobre. Então, ou seja, nesse exemplo aqui, é somente o zinco que desloca o cobre. O cobre não desloca o zinco, né? E vice-versa aqui, o cobre ele consegue substituir os íons prata, mas de maneira inversa, né? A prata substituindo o cobre, isso não ocorre, tá bom? Uma forma fácil, né, de prever se uma reação de deslocamento de metal ou de hidrogênio ocorrerá é recorrer a uma série de atividades. Então, quais são? Basicamente, uma série de atividades é um resumo dos resultados das possíveis reações de deslocamento semelhantes às discutidas anteriormente. Então, de acordo com essa série que a gente vai ver a seguir, qualquer metal que está acima do hidrogênio desloca o da água ou de um ácido. Mas os metais abaixo do hidrogênio não têm essa capacidade. O que quer dizer isso aqui? Ó? Cadê o hidrogênio? Então, olha o hidrogênio aqui. Então, ó, metais que estão aqui acima do hidrogênio, ó, eles conseguem deslocar, né, o metal. Metais que estão abaixo não têm essa capacidade, tá? De fato, qualquer metal apresentado nessa série reagirá com qualquer outro, ou em um composto que se encontre abaixo dele. Então, por exemplo, o zinco está acima do cobre. Logo, o zinco vai deslocar os íons cobre do sulfato de cobre. Então, ou seja, quem que vai deslocar quem de lugar, né? É só olhar nessa tabelinha aqui. Se eu tenho um elemento aqui na reação que está acima do outro, o que está acima é que vai deslocar o outro metal, né? Então, é só olhar nessa regrinha aí. Muitas reações de deslocamento de metal têm variadas aplicações em processos metalúrgicos nos quais são obtidos metais puros a partir de seus compostos em minérios, né? Então, por exemplo, o vanádio é obtido pelo tratamento do óxido de vanádio com cálcio metálico. Então, ou seja, pelo deslocamento, né, aí de metal, nós conseguimos então obter metais puros, né, que na natureza eles são encontrados aí associados a algum outro elemento. Então, por reações de deslocamento de metal, você consegue então isolar, como no exemplo aqui do vanádio aqui, você consegue isolar esse metal. O metal que atua como agente redutor encontra-se acima do metal que é reduzido. Isso é, o cálcio está acima do vanádio na série de atividade que nós vimos anteriormente. Deslocamento de halogênio, outra sub-reação, né, das reações de deslocamento. Outra série de atividades semelhante resume o comportamento dos halogênios nas reações de deslocamento. Então aqui, ó, nós temos aqui uma regrinha, né, que diz que a força, né, para deslocamento de halogênios, a força o comportamento desses halogênios nas reações de deslocamento. Então, aqui, ó, o poder desses elementos como agentes oxidantes diminui à medida que descemos no grupo 17 do flúor, né? Então, ou seja, lá do grupo 17, à medida que nós descemos, né, vamos aqui, ó, de cima para baixo, o poder como agente oxidante, ele diminui, tá?
do flúor para o iodo, de modo que o flúor molecular pode substituir os íons cloreto, os íons brometo e os íons brometos, os iodeto, né? Então, nessa relação aqui. Podemos dizer que o mais forte, assim, em termos de deslocamento, que pode mais aí deslocar o halogênio, seria o flúor, né? Porque ele está acima ali na escala do grupo 17. E o menos, nós podemos falar que é o iodo. De fato, o flúor molecular é tão reativo que também ataca a água. Por isso, essas reações não podem ser realizadas em solução aquosa. Então, ou seja, ele também ataca, consegue deslocar ali o hidrogênio da água. Então, por isso que ele não pode, esse tipo de reação não pode ser realizada em solução aquosa. Por outro lado, o cloro molecular pode deslocar os íons brometo e iodeto em solução aquosa. As reações de deslocamento de halogênio têm uma aplicação industrial direta, né? Então, eles também podem ser aí exemplo aí de aplicação industrial também o deslocamento do halogênio. Dentre os elementos não metálicos, os halogênios são o grupo mais reativo, né? São todos agentes oxidantes fortes, né, os halogênios. Consequentemente, eles encontram-se na natureza no estado combinado com metais, na forma de haletos e nunca como elementos livres, né? Então, eles são muito reativos, então é comum encontrarmos ele na forma combinada e não como elemento livre. Desses 4 elementos, né, que são os halogênios, o cloro é, sem dúvida, o mais importante do ponto de vista industrial. Em 2002, a quantidade de cloro produzida nos Estados Unidos foi de cerca de 12,5 milhões de toneladas, o que o tornou o 10º produto químico industrial mais produzido aí no mundo aí, né, em 2002. A produção anual de bromo é apenas 1/100º da de cloro, enquanto as quantidades de flúor e iodo produzidas são ainda menores. A recuperação de halogênios a partir de seus haletos envolve um processo de oxidação representado por essa reaçãozinha aqui, ó, 2x menos é igual a x2 mais 2 elétrons, onde o x representa um halogênio. Aqui nós temos um haleto, mas eu quero recuperar esse halogênio aqui, então através desse processo de oxidação, né? Que é essa perda de elétrons ali. A água do mar e as salmouras naturais, por exemplo, a água subterrânea em contato com depósitos de sal são fontes ricas em íons cloro, bromo e iodo. Os minerais, como a fluorita e a criolita, são usados para a obtenção do flúor. Como o flúor é o mais forte agente oxidante conhecido, não é possível converter os íons F- em F2 por meios químicos. A única forma de fazer essa oxidação é empregando técnicas eletrolíticas. A produção industrial de cloro e flúor é realizada por meio de eletrólise. Então, porque são tão reativos que eles são, a produção industrial deles é através de eletrólise. Então, as reações de desproporcionamento são um tipo muito especial de reação redox. Nessa reação, um elemento em um dado estado de oxidação é simultaneamente oxidado e reduzido. Então, ele simultaneamente, ele é tanto oxidado quanto reduzido, né? É assim que ocorre. Um reagente em uma reação de desproporcionamento contém sempre um elemento que pode ter pelo menos 3 estados de oxidação. Então, aqui, ó, o próprio elemento encontra-se em um estado de oxidação intermediário, ou seja, este elemento existe tanto em um estado de oxidação mais elevado quanto em um mais baixo dos produtos de reação. Então, eu tenho um elemento com 3 estados ali de oxidação entre eles, né? Então, aqui um exemplo da decomposição do peróxido de hidrogênio é um exemplo de uma reação de desproporcionamento. Então, aqui, ó, nós temos aqui o oxigênio com menos 1, aqui ele sozinho 0, e aqui no H2O ele é menos 2, né? Então, essa é uma típica reação aí de desproporcionamento. Então, neste caso, o número de oxidação do oxigênio no reagente, menos 1, aumenta para 0 no O2 e diminui para menos 2 no H2O. Então, ou seja, é uma reação de desproporcionamento. Então, aqui vamos ver alguns exemplos aqui. Classifica as seguintes reações redox e indica as alterações dos números de oxidação dos elementos. Então, aqui ó, nós temos aqui essa reação ocorrendo aqui, né? Esse é um caso de uma reação de decomposição. Olha só, eu tenho o 2N2O se decompondo em NO2 e O2.
porque o reagente é convertido em dois produtos diferentes, né? Então aqui nós temos essa situação. Então, vamos ver aqui o que acontece. Você lembra que nós falamos que o elemento sozinho ele tem um NOx de 0, né? Ó, o NOx de 0, né? Quando ele é um elemento isolado. Então, o número de oxidação, e aqui nós vamos ter o do oxigênio aqui, fazendo aquela mesma conta, gente, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem também, tá? O NOx aqui ele vai ser menos 2, eu vou descobrir então o valor do NOx do nitrogênio, né? Então, o número de oxidação do nitrogênio, ele vai fazendo a conta ali, igualando aqui, igual a 0, no número de oxidação do nitrogênio, ele vai de mais 1 para 0, enquanto o de oxigênio vai de menos 2 para 0, né? Então, aqui, gente, nós temos uma dicasinha aqui, que é a seguinte. Nós temos aqui, que nós podemos observar, vou até apagar aqui, peraí. Ó, vou colocar aqui já direto, tá? O NOx do nitrogênio, ele é mais 1, né? Esse aqui é o NOx do nitrogênio. Então aqui ó, a gente pode perceber que o nitrogênio, o NOx do nitrogênio, ele saiu de mais 1 e foi para 0. Já, então ele diminuiu, né? Mais 1 é maior do que 0, então ele diminuiu. Já o do oxigênio, ele saiu de menos 2 e foi para 0, então ele aumentou. Então, gente, isso dá uma indicação para a gente. Pela fórmula, dá para você indicar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, quem oxidou e quem reduziu. Como? Isso aqui ó, é muito importante. Grave isso daqui. O NOx diminui, então quando o NOx do elemento diminui, significa que o elemento reduziu, né? O elemento reduziu e ele é o agente oxidante, né? Então, ele é o agente oxidante. Quando o NOx aumenta, se o NOx aumentou, o elemento oxidou e ele é o agente redutor. Então, se eu der lá uma reação, se for dada uma reação para vocês, dá para vocês indicarem, calculando os números de NOx ali, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, né? Quem reduziu, quem oxidou, dá para indicar tudo ali, só pela essa regrinha do NOx que diminuiu e do NOx que aumentou. Olha o exemplo aqui, ó. Então, neste caso, aqui nós temos uma reação de combinação, também é importante identificar as reações, né? Uma reação de combinação. Por que de combinação? Eu tenho ó, dois elementos aqui isolados que eles estão se ligando, formando um novo elemento. Então, é ligação de combinação. Dois reagentes originam um só produto. Então, aqui ó, vocês já vão saber o seguinte. O elemento aqui sozinho, ele tem um NOx 0, né? Ó, ele tem um NOx 0 aqui. Certo? O número de oxidação do lítio, ele aqui é mais 1, porque né, é lá na tabelinha, aquela tabelinha que eu mostrei lá no começo da aula. Né? E aí, para a gente achar o do nitrogênio, ele aí fazendo o cálculozinho, porque o lítio é um metal alcalino, então ele recebe um NOx de mais 1. Então aqui, para calcular o NOx aqui do nitrogênio, né, usando x, 3 vezes 1 mais x, que é o que eu quero saber, igual a 0. Então aqui vai ter o NOx do nitrogênio de menos 3, né? Então, ó, o lítio, ele saiu de 0 e foi para 1, ele aumentou. Quando o NOx aumenta, significa que o elemento oxidou, né? Então, ele oxidou, logo ele é o agente redutor. Em contrapartida, o nitrogênio ele saiu de 0 para menos 3, o NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, significa que aquele elemento reduziu. Ele recebeu elétrons, ele reduziu. Então, ele é o agente oxidante. Aqui nós temos aqui uma outra reação. Olha aqui para vocês verem como é que é fácil aqui, ó, de indicar. Ó. Há um deslocamento de metal aqui, né? Então, essa é uma reação de deslocamento de metal. Há uma substituição aqui, ó, né? Nós podemos observar aqui. O níquel metálico substitui e reduz o íon Pb2+, né? Aqui na reação aqui. O NOx aqui, vamos ver o número de oxidação do níquel aumenta de 0 para 2. O elemento aqui ele está isolado, ele vai de 0. Aqui também ele está isolado, né? O níquel aqui, pelos cálculos, tá? Vai ser mais 2, tá? Não vou ficar me atendo nesse cálculo não, senão vai ficar muito longa a aula. Mais 2. Então,
passou de 0 para mais 2. O que aconteceu? O NOx dele aumentou. Quando o NOx aumenta, significa que o elemento oxidou. Então, se ele oxidou, o níquel ele é o agente redutor. O chumbo aqui, na verdade, ó, diminui. Aqui ele é mais 2, né? E ele passa para 0. Então ele sai de mais 2 e vai para 0. Então ele diminuiu. Então, como ele diminuiu, significa que o NOx diminuiu, ele reduziu, né? Ele reduziu, logo ele é o agente oxidante. Então aqui nós temos uma outra reação aqui ocorrendo, né? Essa outra reação aqui, vamos ver qual que reação que é. O número de oxidação do nitrogênio é mais 4 no NO2, mais 3 no HNO e mais 5 no HNO3. Então, vocês lembram que nós falamos que o número de NOx aí, ele adquire, recebe vários números, lá oxida e reduz, né, na mesma reação? Então, essa é uma reação de desproporcionamento, né? Então, ela indica isso. Então, o número de oxidação do mesmo elemento aumenta e diminui. O nitrogênio, ele recebe, ele que oxida e que reduz, né? Ele, nesse tipo de reação de desproporcionamento, o mesmo elemento, ele tanto oxida quanto ele reduz, ok? Bom, então, pessoal, por hoje é só. A gente se vê, então, na próxima aula.